Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar nosso curso PHP de verdade e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre os namespaces, ok? Primeiramente, a gente vai entender do que se trata os namespaces antes de partir para um assunto mais prático, um assunto mais dinâmico sobre eles, né? A partir da versão 5.3 do PHP, os namespaces foram introduzidos na linguagem. E com isso eles possibilitaram o agrupamento então de classes, interfaces, funções e constantes, evitando assim conflito de nomes que eram muito comuns no passado, tá? Para a gente entender um pouco essa questão do namespace, a gente faz uma analogia bem bacana com eles relacionado aos arquivos de pasta que nós temos em nosso sistema operacional. Eu tenho o arquivo x.txt, por exemplo. Eu não consigo ter dois arquivos x.txt dentro de um mesmo diretório, dentro de uma mesma pasta, não é verdade? Vai ter que ter uma diferença de nome entre os dois, né? Não é? Mas nada me impede de eu ter esse mesmo arquivo x.txt em pastas separadas, em subpastas ou outros diretórios, né? E assim são os namespaces. Eles servem para que a gente possa, vamos dizer assim, na linguagem que nós estamos falando aqui, de sistema operacional, criar diretórios para que eu possa salvar, né, as minhas classes, a parte de interface, as minhas funções e constantes, evitando então a duplicação de nomes, o que pode ocorrer falhas graves em nosso sistema, né? Antigamente, antes das namespaces serem criadas, existiam dois modos que nós podíamos usar para evitar esse conflito de classes. Principalmente, por exemplo, aqui no caso, eu dei uma ilustração aqui na nossa apresentação em relação ao WordPress. Quando você usava o WordPress, todas as funções, classes, etc. do WordPress eram precedidos com o WP e o underline. E assim outros também, frameworks PHP antigos, eles também tinham um prefixo, né? Ou até mesmo em nossas aplicações, nós criávamos prefixos para as nossas para não colidir algum outro objeto que eu fosse inserir dentro da minha aplicação, né? Alguma fonte de terceiros. Uma outra saída era criar um nome gigantesco para uma função, né? Aqui eu dei uma ilustração, como por exemplo, função underline que underline retorna underline o underline id underline dos underline produtos. Isso era muito comum da gente enxergar no passado, né? E se você for dar uma olhadinha em vários cursos que existem hoje na internet, que estão antes da versão 5.3 do PHP, é muito comum de você ver isso, né? Ou um texto bem descritivo ali, separado por underline, para exemplificar uma classe, uma função e etc, né? Mas os namespaces vieram então para revolucionar isso e tirar de vez essa questão tanto de usar prefixo quanto de se usar nomes gigantescos para uma determinada classe, né? Como eles são declarados, né? Os namespaces, a gente declara eles sempre com a palavra-chave namespaces, seguida então do nome dele. Então, como vocês podem ver aqui no exemplo, logo após a abertura aqui da declaração PHP, eu já entrei com o namespace projeto, tá? E no final um ponto e vírgula, sempre tem que fechar o ponto e vírgula no final para que ele possa ser validado. Importante aqui, gente, namespace, ele tem que ser o primeiro código que vai aparecer depois da declaração do PHP. Aqui em cima, as únicas coisas que podem ter são espaços em branco, igual aqui que nós colocamos aqui na linha 2, um espaço em branco, ou um comentário. Nada que seja executado, nenhuma classe, nada. Ele tem que ser o primeiro da folha, tá? Seguindo também a mesma questão que nós falamos anteriormente dos diretórios do sistema operacional, os namespaces eles também aceitam uma estrutura de hierarquia, né? Que são conhecidos então como subnamespace. Então, quando por exemplo eu estiver aqui declarando o namespace projeto / modelo, eu estou dizendo que esse modelo é um subnamespace de projeto. Então, assim como nós podemos montar um diretório em nossa aplicação e dentro dele montar um subdiretório, com os namespaces eu também posso fazer isso, até por uma questão assim de melhor organização do meu código. Embora, gente, não seja recomendado, eu posso declarar mais de um namespace no mesmo arquivo, tá? E aí nós temos três formas de se fazer isso. A primeira dela é a combinação de sintaxe,
tá? Ou seja, eu declaro então o meu namespace com o nome dele, no caso aqui projeto, ponto e vírgula, e tudo que estiver abaixo aqui vai pertencer a esse namespace projeto. Ou seja, essa classe user que vocês estão vendo aqui, ela pertence a esse namespace projeto. Logo após eu abrir um próximo namespace dentro daquele arquivo, no caso aqui o namespace outro projeto, esse user, né, essa classe user vai pertencer a esse outro projeto, tá? Então perceba que eu usei duas classes com o mesmo nome, mais uma pertencente ao primeiro namespace e a outra pertencente ao segundo namespace, tá? Uma outra sintaxe que é semelhante a essa primeira que nós estamos declarando aqui é usar a sintaxe entre chaves, ou seja, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil da gente enxergar onde acaba e onde começa um namespace. Então, ao invés do ponto e vírgula, eu vou abrir e fechar chaves e tudo que estiver ali dentro vai pertencer àquele namespace, né? A declaração aqui, a diferença é entre o ponto e vírgula e a abertura e fechamento de chaves, ok? E a terceira forma de eu declarar um namespace chama-se namespace indefinido. O que é esse namespace indefinido? Perceba que eu declarei aqui o mesmo namespace projeto, né? Dentro dele nós temos um user e eu fiz umas definições gerais, vamos dizer assim, umas definições globais com um namespace que não possui nome. Ele é um namespace indefinido. Então, esse user aqui, vamos dizer assim, ele vai ser uma definição global do meu projeto, enquanto esse segundo user aqui, ele vai ser relacionado diretamente com esse namespace projeto. Mas a gente já mostrou como que se usa o namespace, como que seria a sintaxe dele. O que esse namespace faz de fato? Tem um exemplo aqui bem bacana para a gente poder entender isso. Imagina então que a gente tem uma aplicação, tá? E que ela usa nomes de constantes bem genéricos mesmo, tipo, para usuário ela vai usar user, para banco de dados ela vai usar database, e então, para mim poder abrir uma conexão com o banco de dados, no caso, provavelmente eu ia fazer dessa forma, function, connect, abre e fecha parênteses, abro chaves, e dentro dessas chaves eu vou fazer toda a conexão com o meu banco de dados. Só que imagina o seguinte, eu estou tentando migrar aquela plataforma que eu criei para dentro de um framework, ou então tem algum aplicativo que eu queira instalar dentro da minha aplicação para que ela fique, vamos dizer assim, mais robusta, né? E ela também é feita em PHP e provavelmente eu vou ter conflito de nomes. Se eu vou ter conflito de nome naquele user, eu vou ter conflito de nome naquele database, e eu também não quero colocar nem prefixo e nem criar um nome imenso para essa conexão. Então, para solucionar esse problema, nós podemos fazer aquela mesma conexão, né? Aquela conexão nossa própria do nosso aplicativo, como que o nosso aplicativo vai se conectar, só que usando o namespace. Então, namespace, meu projeto. No caso, esse meu projeto ele vai mudar para o nome que vocês quiserem dentro desse namespace. E embaixo eu vou abrir a função de conexão, tá? Então, quando eu precisar realizar a conexão do meu projeto, eu sempre vou chamar o namespace meu projeto, porque a conexão que vai vir com ele vai ser a conexão que eu defini no meu projeto, tá? Uma característica muito bacana também de se trabalhar com namespace é a possibilidade da gente importar e atribuir também apelidos, né, às nossas funções, classes e etc, né? Nós usamos então para isso a palavra-chave use, né, que ela vai fazer então a importação aí de classes, interfaces ou namespaces através então dos seus nomes. Uma coisa importante, funções e constantes não podem ser importadas somente com o uso do use, tá? Nós vamos ver como importar elas em alguns slides mais à frente. Para então adicionar apelidos, nós utilizamos a palavra-chave as, tá? Escolhendo então um nome mais acessível para quando eu for chamar aquela determinada classe, aquele determinado namespace, etc, tá? Mas agora como que ficaria isso na prática e por que ele seria importante? Um exemplo bem bacana para a gente poder entender isso é, vamos supor que eu quero criar e enviar uma resposta HTTP 400 bad request, tá? Só que eu não vou usar importação e nem alias em nossa aplicação. Então, para que eu possa criar e enviar essa resposta, ela ficaria mais ou menos assim. Eu teria que criar então a variável respostas igual a new. Aí no caso ela acessaria então a classe meu projeto
componentes, HTTP Foundation, resposta, para poder criar a resposta para o usuário. E para enviar, eu pegaria a resposta e enviaria um send para ele poder enviar para aquele usuário, tá? Agora, suponha que eu tenha que criar, instanciar essa resposta várias vezes em um único arquivo PHP, né? Provavelmente, então, nós teríamos uma grande repetição de códigos, né? O que não fica bacana. Além de ser muito cansativo, ia dar uma dor no dedo aí de ficar várias vezes aí digitando a mesma coisa ou então copiando, colando, correndo risco aí de estragar toda a sua aplicação, né? Agora, usando a importação, perceba como que facilitaria o nosso desenvolvimento. Ao invés de, então, eu criar a variável e criar a resposta e instanciar ela, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar, então, para o PHP que eu vou usar a classe meu projeto, componentes, HTTP Foundation, resposta, utilizando, então, a palavra use, né? E isso eu vou fazer uma vez só em meu projeto. Quando eu precisar, então, instanciar novamente essa classe, eu só vou dar aqui, ó, variável resposta igual a new resposta, passo a resposta para ele e envio a mensagem para aquele usuário, né? Perceba, então, que essa importação toda eu vou fazer uma única vez. Agora, o uso do alias. O que é o alias? O alias é para atribuir apelidos, né? Um nome mais amigável ou um nome mais reduzido para a nossa importação. Suponha que nós temos que diminuir o nosso código, que o nosso código ele está muito grande, que ele precisa ser reduzido, ou então que eu estou com preguiça mesmo de ficar digitando muita coisa, né? O que eu posso fazer? Posso fazer a importação do mesmo jeito, meu projeto, componentes, HTTP Foundation, resposta, as e o res aqui na frente. O que eu estou dizendo aqui? Que essa classe resposta, ela vai poder ser chamada por esse res, tá? Ou seja, eu estou atribuindo um apelido a essa classe aqui. Aí quando eu for chamar ela, perceba que eu até diminuí aqui a classe. Variável R é igual a new res, que é a minha resposta, tá? E a mensagem que vai ser direcionada àquele usuário. Então, perceba que isso aqui é muito útil, gente, quando a gente precisa usar um nome mais amigável para alguma classe, ou então reduzir um nome que seja muito longo. Então, a gente pode dizer que esse res é um alias do meu resposta. Aí nós falamos que funções e constantes não eram possíveis de ser importadas apenas com o use, né? Mas, na versão 5.6 do PHP, isso se tornou possível, tá? Só que para que ela funcione, a gente tem que fazer um pequeno ajuste na sintaxe da nossa palavra use, né? No caso, então, para que eu possa importar uma função, eu vou ter que usar o useFunc, ok? E chamar, então, a minha função. E no caso da constante, nós vamos usar o useConstant. Então, isso foi atribuído a partir da versão 5.6 do PHP, ok? Uma dica bem interessante para quando nós estivermos trabalhando mais à frente com essa questão de importação e alias de namespaces, classes, etc., né? O PHP ele vai aceitar uma sintaxe abreviada quando eu precisar importar várias classes ou interfaces, funções constantes, etc., né? No caso, a sintaxe para isso ficaria assim: eu colocaria o use, né? Colocaria ali a minha primeira classe, vírgula, minha segunda classe, vírgula, minha terceira classe, que no caso aqui seria a última, ponto e vírgula, né? Ou seja, isso aqui ficaria numa linha só. Só que, gente, nunca faça isso, tá? Porque isso deixa um código bagunçado, pode ser que você esqueça ali uma vírgula e te dá um erro danado depois, pode ser que você tenha que apagar alguma importação, aí você apagou bem a do ponto e vírgula, ou você esquece de fechar o ponto e vírgula, então não use assim, tá? Mesmo que você tenha que escrever um pouquinho mais de linha, um pouquinho mais de código, sempre comece com use, coloque a sua importação e no final ponto e vírgula. Isso em todas as linhas. Se você precisar abrir aqui 4, 5, etc., não tem problema, mas sempre coloque uma por linha e fechadas com ponto e vírgula. Não use a sintaxe abreviada para isso, tá? E a gente voltando também para enfatizar também a questão de se criar mais de um namespace por arquivo PHP, é muito confuso isso e viola também as boas práticas que são recomendadas para o PHP de se ter então uma única classe por arquivo, tá? Os namespaces também que nós estamos falando aqui,
eles também vão oferecer uma boa base para quando nós estivermos trabalhando com autoloaders, tá? Isso dentro das recomendações da PSF4, tá? Que é um padrão que foi criado pela PHP Framework Interop Group, tá? O PHP FIG. Esse padrão de autoloader, ele é usado hoje pela maioria dos componentes de PHP moderno, tá? E permite então que nós carreguemos dependências do projeto usando então o gerenciador de dependências do Composer, tá? Composer e PHP FIG, não esquente a cabeça com eles agora, que nós vamos ver eles mais para frente no curso, tá? E gente, então o que eu queria falar para vocês em relação aos namespaces na aula de hoje era isso. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros componentes do PHP atual, e eu tenho certeza que essas aulas vão ser muito importantes então para a carreira de vocês, tá? A nossa aula então ela fica por aqui. Deixo um forte abraço para todo mundo e lembre-se, se você ainda não curtiu e não compartilhou esse vídeo, que faz agora para dar aquela força para a gente. E se não for inscrito no nosso canal, que se inscreva para poder estar recebendo então o nosso conteúdo que é atualizado semanalmente, tá? Deixo aqui um forte abraço para todo mundo e tchau!